Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia. Vamos dar continuidade às aulas para o 8º ano. E nas aulas anteriores a gente falou do sistema do capitalismo. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo falando do socialismo, tá? Que o socialismo nada mais é do que um sistema de organização política, econômica e social, hoje presente em poucos países. Coloquei aí as bandeiras, como vocês estão vendo aí. Primeira bandeira, a China, depois vem Cuba, depois vem Vietnã e, por último, a Coreia do Norte, os países aí que ainda têm características socialistas no seu governo. A proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. A ideia da igualdade para todos. Para atingir esse fim, o socialismo defende a extinção da propriedade privada dos meios de produção, cabendo ao Estado, ao governo, o total controle, com o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação, habitação, etc. Essa é a ideologia do socialismo, para que você tenha uma educação de qualidade para todos, igualitária também para todos, um sistema de saúde, a questão de habitação, a questão de emprego. Então, tentar tornar aí uma sociedade mais igualitária para todos, sem classes sociais. Coloquei aqui algumas principais características do socialismo. A primeira, a estatização. A terra e os meios de produção devem pertencer ao Estado, ao governo, que também define o salário dos trabalhadores. Então, toda a propriedade do seu país é do governo. E também indústria, comércio, toda a parte dos meios de produção é também destinada ao lucro para o governo. E aí ele vai tentar oferecer uma grande quantidade de trabalho, de empregos, para que todo mundo tenha uma oferta de emprego e garanta aí o seu salário. Que esse salário também é controlado pelo Estado. Todo mundo ganha praticamente a mesma coisa. Outra característica interessante do socialismo é a economia planificada, nas quais as atividades econômicas devem seguir um planejamento idealizado e executado pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender às necessidades da população. Então, o governo vai fazer um estudo para saber o que é que a população está precisando. Então, vai voltar toda a linha de produção para aquela área. Se está precisando da necessidade de outro setor desenvolver, sei lá, setor têxtil, de roupa, então vamos lá investir em roupa. O setor calçadista, então vamos fabricar sapatos. Setor alimentício, então cada área vai ter um destino. Quem controla esse destino? O Estado, tá? Então ele vai controlar e executar a questão dos meios de produção. Outra característica é o pleno emprego. Para exercer suas várias funções e também diminuir as desigualdades sociais, o Estado cria um imenso quadro de funcionários, garantindo emprego para todos. O lado negativo aí desse pleno emprego é que grande quantidade de funcionários vai diminuir o salário. Todo mundo ganhando aí de forma igual, em grande quantidade, o Estado vai ter que pagar a todos. E aí vai ter que diminuir o salário. E como última característica é a questão da desigualdade social. Está muito bonito, está muito perfeito, né? Embora o objetivo fosse eliminar as desigualdades sociais, verificou-se nos países socialistas a criação de privilégios para dirigentes e altos funcionários do Estado. Então, para você perceber que mesmo num país socialista, a gente ainda encontra uma questão do privilégio para quem trabalha diretamente no Estado, no governo. Certo? Então, vamos dizer, as patentes, os altos funcionários têm uma regalia, têm um privilégio diferente da sociedade. E aí foge um pouquinho da ideologia do socialismo. Falar um pouquinho da experiência socialista lá na União Soviética. O primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, em 1917. A partir dela, formou-se, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, constituída por 15 repúblicas socialistas, cujo poder central se concentrava em Moscou, capital da Rússia. Após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste da Europa, tornaram-se socialistas, mantidos sob a influência
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? O modelo do governo instaurado pela União Soviética e também no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo. E aí vocês vão perceber, já vou falar da China, que a origem, a ideologia, a primeira ideologia, né, a ideologia original do socialismo, ela não foi seguida à risca. E, na verdade, o regime colocado em prática favoreceu uma classe de burocráticas estatais. Falei anteriormente. Altos funcionários, patentes elevadas do Estado, começou a formar uma classe diferenciada, que foram chamados de burocratas estatais. Tá? E aí, esses burocratas estatais fazem com que todas as decisões do governo sejam tomadas por eles, impedindo aí a participação do povo nas decisões políticas do seu país. Isso foi um lado negativo, a questão da classe burocrata estatais. E como exemplo do que aconteceu nesse desvínculo da ideologia socialista veio a China, que atualmente é a segunda maior economia do mundo, apresenta crescente participação no cenário da economia global. Esse fato se relaciona à característica própria da sua história recente. Presta atenção, da história recente. Toda essa característica da China atual, moderna, de segunda maior economia do mundo, é na atualidade. Mas vem traços históricos aí do socialismo. Nesse contexto, cabe destacar dois aspectos. Primeiro, a Revolução Comunista em 1949, que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual não há eleições. Uma das características aí. Na China não há eleição. As decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. Tá? Então toda a decisão do Estado do país tem que passar pela mão do Partido Comunista Chinês. Em segundo lugar, a adoção de políticas de desenvolvimento apoiadas na industrialização de base, na coletivização de terras e na planificação de economia. Vou explicar de outra forma. A China socialista teve uma revolução, virou comunista, tem um Partido Comunista Chinês, tá? E aí, ainda existe característica do socialismo. Exemplo, a economia planificada, certo? Vai investir na industrialização. Por que na industrialização? Porque oferta uma grande quantidade de trabalho, de emprego, de vagas para trabalhar. Então a China tem a maior população do mundo, precisa também de um setor que ofereça uma grande quantidade de empregos. E aí investiu na indústria de base. Outra característica foi com relação à terra, reforma agrária. Vamos fazer reforma agrária para dividir as porções de terra e ofertar oportunidades para todo mundo ter um pedacinho de terra e aí trabalhar. A China é um dos maiores países em território do mundo também, então terra não falta. Então toda essa ideia de indústria de base para oferecer também uma grande quantidade de empregos. Essa questão da economia planificada, todo mundo ganhando aí de uma forma igualitária. E também a coletivização das terras faz com que a China tenha características também do socialismo, mesmo depois de uma revolução comunista. Porém, nos dias atuais, tem uma característica interessante que a gente vai falar agora. Embora ainda apresente elementos do regime socialista, o Estado chinês tem incorporado iniciativas típicas do capitalismo, preste atenção, visando acelerar o crescimento econômico do país. Implementadas a partir de 1978, uma dessas medidas foi a criação da Zona Econômica Especial. Só que aí foram criadas outras, tá? Então hoje a China tem várias zonas econômicas especiais em pontos estratégicos do país. Qual é a ideia? Pegar o setor industrial, o setor secundário, e colocar em vários pontos estratégicos do seu país para desenvolver numa totalidade, tá? As zonas econômicas especiais atraíram investimentos de inúmeras empresas estrangeiras e estas passaram a atuar na China. E aí, contradizendo a característica do socialismo, do qual diz que o Estado, né, lembra da estatização, vai controlar todos os meios de produção. E aí vem a China em contrapartida, liberando aí a entrada de empresas estrangeiras para investir na indústria. A permanência de elementos típicos do socialismo, como a centralização de decisões políticas, associada à entrada da entrada crescente de medidas econômicas do capitalismo, torna a China uma característica híbrida. Então preste atenção, para finalizar a aula.
Hoje, a China tem uma característica híbrida. Por quê? Trouxe empresas estrangeiras para trabalhar no seu país, característica do capitalismo. Mas também mantém aí, por exemplo, as decisões políticas na mão do Estado, questão socialista, tá? Só que a China, ela está dando certo nessa questão de desenvolvimento econômico porque ela escolheu setores específicos da indústria do seu país que não era tão desenvolvido por parte da China. Então, não é qualquer empresa, qualquer indústria que vai entrar na China. São as indústrias do setor específico que a China deixa. Vamos imaginar que a China, vou dar um exemplo, a China não é tão forte na indústria têxtil, fabricação de roupa, e lá tem a maior população do mundo. Precisa de uma fabricação grande de roupa. Então, deixa a indústria estrangeira no setor têxtil, entrar no seu país e vai controlar ali. A indústria estrangeira vai trabalhar com a fiscalização do Estado e aí vai desenvolver outro setor que a China não era tão forte, fazendo com que a China hoje tenha um polo industrial. Desde 2011, lidera essa questão industrial, principalmente do comércio. Então tem essa característica híbrida. O governo ali com a característica socialista e a economia de uma forma híbrida. Beleza? Entendeu aí a ideia da característica híbrida da China? País com característica socialista, mas também liberando um pouquinho do capitalismo. Por isso, hoje se tornou a segunda maior economia do mundo. Ok? Pessoal, essa foi a aula de geografia. Professor Atsu. Valeu!